A verdade mesmo é que a gente nunca sabe o que se passa nos bastidores da vida de alguém. Esse sorriso com batom vermelho demorou muito para ser conquistado. E com certeza, por trás do sorriso de cada pessoa, existe uma história que nem sempre é tão legal de ser contada. Você consegue imaginar o que é estar em plena pré-adolescência e passar mal constantemente, sem ter a menor ideia do que está acontecendo? Você consegue imaginar o que é viver com medo desde a infância e um medo que não necessariamente você sabe o que é, que não necessariamente é algo concreto e real? Pois é, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história com a ansiedade e a síndrome do pânico. Uma jornada de anos, desde os meus 12 anos, enfrentando e lutando constantemente para que eu consiga me manter em pé e consiga manejar essas emoções e essas sensações todas que dominam o meu corpo e principalmente a minha mente. Te reconheço. Aqui, cada história se conecta com a sua. Olá, eu sou a Erika Secato e você acabou de chegar no Te Reconheço. Hoje eu decidi contar um pouquinho para vocês como foi a minha jornada, como é e como tem sido a minha jornada com as questões de ansiedade e de pânico. Eu comecei a enfrentar essas questões desde os meus 12 anos de idade. Hoje eu tô com 36, então veja quanto tempo faz que eu lido com essas questões. E imagina que na época que isso começou a acontecer comigo, que eu comecei a me dar conta disso tudo, ninguém falava sobre isso. Hoje a gente tem, com o advento das redes sociais, a gente fala muito sobre saúde mental, sobre cuidado, sobre transtornos, inclusive alguns são até banalizados hoje em dia, a gente tem que tomar até cuidado com isso. Mas na época que eu comecei a ter alguns sintomas, ninguém falava sobre isso. Então era totalmente um escuro, um breu. Tanto para mim e principalmente para os meus pais, que tomavam conta de mim nessa época, não tinha capacidade de ir atrás do que estava acontecendo, e eu consigo imaginar a aflição que eles ficaram quando eu comecei a ter essas questões. Então eu vou contar desde o começo. A primeira vez que eu tive um sintoma claro de pânico, e que é claro hoje, porque na época não era, foi quando eu estava numa aula de teatro, e eu tinha de 11 para 12 anos, mais ou menos. E eu tava nessa aula de teatro na escola, que era a aula que eu mais gostava, porque eu amava, fazer as coisas lá da aula. E eu me lembro exatamente como foi, assim, quer dizer, eu me lembro exatamente, a mente dá uma enganada na gente às vezes, mas assim, a memória que eu tenho, pra mim ela é muito real, de que eu tava lá no meio da aula e de repente eu comecei a ter uma sensação muito estranha, como se eu não estivesse dentro do meu próprio corpo. E eu não tô falando aqui de nada sobrenatural, era uma sensação mesmo, que eu até apelidei de sensação, porque, acho que é o nome mais correto, mas naquela época eu falava, mãe, eu tô com a sensação, eu não sabia exatamente o que era. E hoje eu consigo descrever um pouco ela, que era uma sensação de que eu tava vendo tudo assim de fora e de que eu não tava no próprio corpo, assim. Então, a minha primeira reação, óbvio, foi ficar muito nervosa naquela época e me pegar, assim, me tocar, bater no meu rosto pra eu me sentir viva, pra eu sentir que eu tava ali. E era uma sensação que hoje eu consigo perceber que é literalmente uma perda de controle, E eu já com 12 anos era uma pessoa controladora. Ai, gente, que difícil, Brasil. Enfim, e aí aquilo me deixou desesperada. Eu comecei a chorar, comecei a passar mal, avisei a professora e já estava muito perto da hora da saída, então minha mãe já estava chegando para me buscar. E eu lembro até hoje que minha mãe perguntou assim para mim, isso é frescura ou você tá passando mal mesmo? Eu falei, eu tô passando muito mal e tal, e eu comecei a ter uma sensação de que eu ia desmaiar. A qualquer momento eu ia desmaiar. E aí foi muito horrível, me dá até uma angústia, assim, de falar, porque parece que eu tô revivendo, a história. E aí foi muito horrível, tal, mas não me lembro exatamente se no mesmo dia ou no dia seguinte, minha mãe e meu pai me levaram pro pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, ninguém falava sobre ansiedade, Ao contrário de hoje, que todo mundo, você chega no pronto-socorro, às vezes infartando, a pessoa fala que é ansiedade, tá um pouco distorcido isso aí, mas ninguém falava sobre ansiedade, então a primeira coisa que eles fizeram foi me virar do avesso, obviamente, o que deveriam fazer em todo pronto-socorro, na minha opinião. Então fizeram milhares de exames e não identificaram nenhuma causa. E aí, como eu não melhorava, eu continuei passando muito mal, decidiram me internar. E eu tenho uma lembrança muito clara disso, assim, que eu fiquei internada e era muito próximo da minha festa de aniversário de 12 anos. Vou só ressaltar aqui que eu vivo no recorte privilegiado, preciso ressaltar, gente, enfim, de uma família que tinha condições de me dar esse suporte
e que tinha, apesar de não ter informações sobre a ansiedade, tinha toda uma estrutura em que a gente podia ir atrás disso de uma forma um pouco mais fácil do que talvez uma família que não tivesse. Mas é até importante falar sobre isso, porque não importa o recorte que você tá. Essas questões de saúde mental, elas existem. E elas são muito banalizadas hoje em dia e muito discriminadas, como frescura, como, a criança é mimada, enfim. Então, acho muito importante falar sobre isso. Mas voltando, era muito perto da minha festa de aniversário, ou seja, dá pra explicar o quanto ansiosa eu tava pra minha festinha de aniversário, pra todos os meus amigos iam estar lá e tal. E com 12 anos, né, hoje a gente pensa, nossa, que motivo banal, mas com 12 anos isso tem um peso na vida, né, de uma criança. E eu tive que cancelar a festa, né, meus pais cancelaram essa festa. Eu lembro até hoje, eu faço aniversário dia 21 de agosto, a festa era dia 25 de agosto. E aí meus pais tiveram que ligar para todos os meus amigos, os pais dos amigos e tal, para avisar que a festa ia ser cancelada porque eu fiquei internada. Eu tenho na minha mente que eu fiquei internada uma semana, mas eu não sei se foi isso, porque, enfim, meus pais não lembram e eu, né, às vezes a gente fica distorcida. E aí me viraram do avesso, tiraram o líquor do espinho, fizeram eletroencefalograma, do espinho é ótimo, da espinha, chegaram a desconfiar que eu tava com meningite, ou porque eu poderia ser uma pessoa epilética, porque eu tinha histórico de epilepsia na família, né? Enfim, me viraram do avesso e nenhum exame dava absolutamente nada. Eu fui aí no pronto-socorro, uma neurologista passou lá e fez uma avaliação, falou que podia ser algum sintoma de enxaqueca, coisas parecidas. E aí, nesse período, os sintomas começaram a se agravar. E aí, coincidência ou não é coincidência, na verdade, eu tava muito nervosa, porque ninguém descobriu o que eu tinha, eu continuava sentindo todas aquelas coisas. Então, eu comecei a piorar, né? E aí, além dessa sensação que eu falei pra vocês, de não estar no próprio corpo, de não sentir o corpo ali presente no momento, eu comecei a sentir muita falta de ar, muita. Então, eu respirava e parece que o ar não vinha. Eu enchi o meu pulmão, assim, gente, era desesperadora. Eu não consigo imaginar, porque eu acho que eu nunca tive uma falta de ar realmente física, né, de alguma questão pulmonar, assim. E é como se fosse, então eu não consigo imaginar o que é essa sensação de falta de ar, de uma coisa de fato ali do pulmão, porque na real o ar entrava, só que eu não conseguia assimilar, e aí eu ia ficando nervosa, e quando a gente fica nervosa a gente costuma trazer o ar muito pra cá, né, então eu ficava era assim mesmo, era horrível, e eu sentia que o ar não vinha, e aí eu ia ficando mais nervosa, e o ar faltava mais, enfim, até que colocaram, não era num balão de oxigênio, era um negócio que eu não sei o nome, tá, médicos, se você for médica aí, comenta, era um negocinho que ajudaria na respiração ali, que eu tinha que ficar segurando e tal. E aí, muito doido, que o fato de eu colocar aquilo ali já me tirava a falta de ar. Era muito psicológico. E aí, depois dessa jornada aí no hospital, se eu não me engano, foi essa neurologista que me encaminhou para um psiquiatra. E aí vocês podem imaginar o que ficou na cabeça dos meus pais, né? Psiquiatra, gente. Psiquiatra, como assim psiquiatra? Psiquiatra não é coisa de gente doida? Não, não é coisa de gente doida, gente. Não é coisa. Graças a Deus me encaminharam para um psiquiatra. E aí eu peguei um profissional muito bom. Lembro até hoje, ele era um senhor velhinho, o Dr. Paulo. Nunca esqueço dele. Ele não escutava direito, então eu tinha que falar bem alto assim com ele. E aí eu cheguei na consulta, ele conversou comigo, conversou com a minha mãe, se eu não me engano, se eu não tô louca, ele conversou com os meus pais antes de conversar comigo também. A gente foi falando os sintomas e ele, assim, com a maior segurança do mundo, falou, olha, provavelmente você tem um transtorno de ansiedade generalizada e a gente precisa tratar. Você não tem nada físico, né, você não tá morrendo, você não vai desmaiar, você é totalmente emocional. E a gente trata isso prioritariamente com terapia. Cara, quem fazia terapia naquela época, sabe? Não era, né? Hoje todo mundo faz terapia, muita gente faz terapia. Uma criança de 12 anos fazendo terapia, nossa. Mas, apesar dos meus pais, assim, eu tenho muita clareza que eles nunca entenderam o transtorno, eles nunca... Assim, na cabeça deles é um negócio que não entra, porque eu acho que até pro meu pai, assim, tinha essa coisa tão prática, meu, você tá doente, toma um remédio, passou, entendeu? Terapia é uma coisa muito subjetiva, né, para as pessoas que não entendem sobre isso, não vão atrás, não têm interesse, enfim. Apesar dessa resistência, eles nunca me negaram o tratamento. Então, eu lembro que esse médico, ele me deu um remédio fitoterápico,
que era só, assim, eu acho que é meio placebo até para eu sentir a sensação de que eu tava melhorando, e me encaminhou para terapia. Ele falou para mim, não adianta você tomar o melhor remédio do mundo se você não tratar as questões que te levaram a ter isso na terapia. Então, desde os meus 12 anos, eu estou em processo terapêutico. Com algumas pausas, né, vai e volta, troca abordagem, troca profissional, mas eu estou em processo terapêutico. E aí eu lembro que em 8 meses eu tive alta da terapia. Nesse processo todo eu tive uma piora, aí comecei a tomar remédio. Gente, me fugiu o nome. Não é homeopático, Jesus. O oposto do homeopático, meu Deus do céu. Alopático. Socorro. Remédio alopático, tarja preta. E aí, assim, minha mãe falava, você vai tomar um remédio de tarja preta. Aí, o que é tarja preta? Eu não tinha a menor ideia do que é isso. Aí, um remédio que é controlado, sei lá se ela usou a palavra perigoso e tal, e aí, pronto, bugou. Eu tomei um comprimido, mas foi eu tomar, eu tive uma crise. Comecei a passar mal. Lembro de uma vez eu estar indo no banheiro, assim, comecei a gritar pra minha mãe que tava vindo a sensação. Eu falava, mãe, a sensação tá vindo. Eu quase desmaiei. Foi muito difícil lidar, foi muito difícil. E é isso que eu tô falando, não importa o universo que você vive. Se você tem uma questão, algum transtorno mental, é difícil de ser enfrentado. E aí, fiz 8 meses de terapia, minha psicóloga me deu alta, eu tava bem. E aí, fiquei um período sem e tal. Quando eu tinha 15 anos, eu estava esperando minha mãe me buscar numa aula de dança, na escadinha, assim, da academia de dança, eu comecei a ter uma crise. Eu falei, não. E aí, qual que foi a parte boa? Esse processo de terapia, apesar de eu ser muito nova quando eu comecei, me fez entender o que era. Me fez entender que aquilo ali partia da minha mente e que eu tinha ferramentas para controlar aquele sintoma. E principalmente me fez entender que talvez eu fosse ter que parar para manejar isso para sempre. Sem uma coisa você está fadada a sentir pânico pro resto da vida, mas é uma coisa que eu tenho essa predisposição, né? Já foi acionada uma vez, então que depende de manejo, né? E eu precisava manejar isso. Então, quando veio, já com 15 anos lá, esperando minha mãe, eu falei, tá vindo a sensação de novo, eu já sei o que é, eu já não fiquei com tanto pânico do pânico, porque eu não era tão desconhecido. E aí começou todo o processo de novo, vai pra terapia, tal, enfim. Depois de um tempo, tive uma boa melhora durante um período. E aí sem remédio alopático, né, porque eu tomei o remédio aquela única vez, depois não tomei mais, né, nessa fase da adolescência. E aí eu comecei a ter questões, aí foi punk, porque eu já tava mais adulta, eu achei que eu tava plena, né. E aí eu comecei a ter questões mais velha. O sonho da minha vida era tirar carta e dirigir na estrada. Eu tinha isso. Desde os 13 anos eu falava que eu não via a hora de tirar carta e dirigir na estrada. Pois bem, quando minha crise de pânico voltou, dirigindo na estrada. Estava dirigindo na estrada, meu pai sempre falava, estrada é perigoso, estrada é perigoso, estrada é perigoso. Aí depois que eu já tinha um tempo de carta, ele falou, não, bora, vamos pra estrada, eu vou com você. Eu comecei a passar muito mal dirigindo e eu não queria contar pro meu pai. Eu não queria, ele estava do meu lado, eu não queria contar pra ele porque eu achei que ele ia me julgar, que ele não ia entender, porque ele nunca entendeu, e aí eu fiquei abaladíssima, tal, me controlando, respirando, né, e eu consegui chegar. Mas aí, eu trabalhava num site de veículos para mulheres. Então eu escrevia matérias sobre comportamento feminino, mas também escrevia matérias sobre o veículo do ponto de vista feminino, né, vamos dizer assim. Então eu não falava tanto as partes técnicas do carro, falava, da parte, tem um compartimento aqui, um espelho ali, dá pra colocar maquiagem ali, tô resumindo muito, né, obviamente não era só isso. E aí eu precisava testar os carros, e às vezes eu precisava pegar os carros na concessionária, devolver os carros na concessionária, e muitas vezes eu tinha que pegar a estrada pra ir. E aí começou um tormento na minha vida, porque eu comecei a ficar cada vez mais limitada de dirigir, eu não conseguia pegar a estrada. Eu me lembro até hoje de uma vez que eu estava indo no carro, né, que a gente ia testar, e a minha amiga que trabalhava comigo, e minha amiga pra sempre, tava no carro dela, e eu ia devolver o carro e a gente ia se encontrar. E aí eu tava no meio da Anchieta, né, como estrada, e eu comecei a passar muito mal. Eu achei que eu ia desmaiar. Então, assim, o que foi muito difícil nessa fase? Ter o apoio
Porque as pessoas não conseguiam entender que eu não tinha medo de dirigir, eu tinha medo de passar mal dirigindo. É o famoso pânico do pânico, né? Eu tinha medo de ter crise de pânico e aquele pânico me gerar um acidente, de repente. E nesse dia, eu me lembro bem de ter ligado para minha mãe, e aí minha mãe foi maravilhosa esse dia comigo, ela falou assim, Érica, respira, porque uma das coisas que eu aprendi na terapia, é que um dos mecanismos para ajudar, né, no momento da crise é a respiração. E a gente, o que menos quer na hora que a gente tá em crise é respirar, porque você tá panicado, você tá surtado, você tá alucinado, você tá pensando em várias coisas, você tá com medo, e aí você nem quer lembrar de respirar. Quando chega alguém e fala assim, respira, você quer mandar a pessoa merda, entendeu? Você não quer respirar. Mas é a melhor coisa. É literalmente o que te ajuda no meio da crise, né? E minha mãe falando comigo, eu falei, mãe, vai falando comigo até eu chegar, e aí eu ia me batendo, eu ia assim, gente, eu lembro, eu dirigia e me batia assim, ó. Era horrível. E eu ligava o ar-condicionado no talo, punha a mão no ar para eu sentir o gelado do ar, eu precisava sentir a minha pele, eu precisava sentir que eu tava ali, sabe? Que era eu que tava ali no comando daquela situação. E aí, depois desse dia, me desencadeou o pânico total de estrada. Eu fiquei mais de 10 anos dirigindo sem pegar a estrada e sem pegar nenhuma via que me remetesse à estrada. Porque aí tudo que era uma via de velocidade constante, onde não tinha, né, farol, nada assim, acionou no meu cérebro a memória de que eu ia passar mal. E aí, assim, eu pegava a Marginal, eu passava mal. Eu pegava Bandeirantes, eu passava mal. Eu moro em São Paulo, né? Então, é isso. Então, assim, pra eu dirigir no bairro, era tranquilo. Todo mundo, ai meu Deus, mas é tão mais fácil dirigir em estrada. Eu falei, gente, mas não é sobre dirigir. Não é sobre dirigir. E aí, durante todo esse processo, né, voltei pra terapia e fiz análise, fiz transpessoal, fiz mil abordagens de terapia. E aí começou a ficar muito acentuado a minha questão, né? Eu comecei a ficar perturbada em lugares muito cheios. Então eu ia pra shopping, eu passava mal. Eu não andava muito de metrô, mas às vezes que eu andava de metrô eu passava mal. Eu dava aula de dança, então às vezes eu tinha que ir na 25 de março para comprar coisas para as minhas alunas. Eu chegava na 25, eu passava mal. Tudo me fazia mal. E aí eu falei, tá ficando feio o negócio. E na minha mentalidade, não posso tomar remédio, não vou tomar remédio, porque remédio vicia, eu não quero ficar viciada, eu não quero ficar dependente. Blá, 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 eu controlo a minha mente e tal. Já era mais madura, né? Aí eu já tinha mais de 19 anos. E aí, num dado momento, eu fazia shows de dança, eu tive uma crise no palco, dançando. E dançar sempre foi a coisa que mais me fez bem na vida. E aí eu falei, não, aqui o pânico não vai entrar. Aqui eu não vou permitir que você chegue e destrua o que eu mais amo fazer. E aí eu fui atrás de um psiquiatra e pedi o remédio. Eu lembro que eu chorava, eu não quero tomar remédio. Eu peguei um psiquiatra não muito empático, mas enfim, ele cumpriu lá a função dele. Comecei a tomar remédio, tomei um remédio para ansiedade e tal, e um remédio que eu tomava na época na hora que dá essa crise. Então, deu a crise, eu tomava um remedinho, que eu não vou falar o nome aqui, né, mas você deve conhecer, que ele começa com R. E aí, toda vez que eu ia me apresentar, né, fazer um show, participar de um concurso, alguma coisa, eu tomava o remedinho antes de ter a crise, porque eu não podia ter a crise no palco. Então, segui tomando remédio, segui dançando, e segui apática da vida, Brasil. Porque como eu tive um médico que não foi muito assim empático, não bateu muito, talvez a dose ou o medicamento que ele me passou não estava muito legal, então eu fui ficando completamente assim. Eu comia sem parar, é isso. Não tinha energia vital, sabe? Mas as crises de pânico estavam melhores. Eu fui viajar e uma amiga minha, né, eu fiquei na casa dessa minha amiga numa viagem, e essa minha amiga falou pra mim assim, longe de mim se intrometer na sua vida, mas assim, você não tá aqui, você tá em Nárnia, assim, né, você tá fazendo as coisas no automático, você tá sem energia, e assim, ninguém mais me falou isso, eu sou muito grata a essa minha amiga. Ela falou, conversa com seu médico, de repente a medicação e tal, né. E aí eu fui desmamando do remédio, do remédio principal, né, de base, mas esse outro aí, sempre quando eu ia fazer show, eu tomava e
nunca mais dirigi em ambientes que me faziam mal. Então, assim, eu rodava... Gente, São Paulo é muito grande. E tem muito trânsito. Então, eu rodava São Paulo pra chegar num lugar que, se eu fosse pela Marginal, eu chegava em 20 minutos, eu demorava 2 horas pra chegar, pra não pegar a Marginal. Beleza. Parei de tomar o remédio. Aí, só um parênteses que é importante. Toda vez que eu tomava o remédio, eu ia dançar e não tinha crise, né? Aí teve um dia que eu tomei o remédio, fui dançar, não tive crise e tal. Quando chegou a noite, eu fui tomar meu anticoncepcional, porque era bem parecido o comprimido, né? Eu falei, ué, mas hoje tá aqui sábado, já tomei. Eu não tomei o remédio da ansiedade, eu tomei o meu anticoncepcional. Aí eu falei, não, agora chega. Placebo total, não vou tomar esse negócio não. E aí parei. E aí o outro eu fui desmamando, né? Aos poucos, que, gente, não parem de tomar remédio psiquiátrico, assim, do dia pra noite, que pode dar muito ruim. Beleza, aí parei, continuei lidando aí, fazendo terapia, sem medicação. E me sentindo até que bem, assim, né? Tinha os meus picos de ansiedade, uns pensamentos catastróficos, uma obsessão por alguns assuntos, um hiperfoco em outros, enfim, coisas que a ansiedade dá, mas assim, eu não queria mais ficar apática àquilo tudo e não queria mais tomar medicação, até que em 2022, já estava com 30, hoje, 2025, estava com 31, 32 anos, eu comecei a ficar muito mal, assim, de novo. E isso começou a interferir no meu relacionamento com meu marido, com as pessoas, porque eu tava oscilando muito o meu humor por conta da ansiedade, então qualquer coisa... né, gente, vamos lá, teve pandemia. Eu achei que eu tava arrasando na pandemia, porque eu passei a pandemia assim, ó, trabalhando. Vamos lá, gente, vamos lá, não tem tempo pra ficar passando mal, vou trabalhar, né? Tava assim na minha cabeça. Aí a pandemia acabou, eu dei uma despirocada, fiquei mal, voltei pra medicação, falei pra psiquiatra, não quero mais o mesmo remédio, não quero me sentir do jeito que eu me senti, eu não quero deixar de sentir, esse é um ponto importante. O medicamento não era pra eu deixar de sentir, porque a ansiedade, ela é importante pra vida. Eu só não queria ter a ansiedade num nível extremo e que prejudicasse a minha vida. Mas eu queria continuar sentindo euforia, alegria, eu queria sentir, só que numa dosagem menor. E aí decidi engravidar, desmamei o remédio, passei a gestação numa boa, sem crise de pânico, eis que meu filho nasceu, as dificuldades com a privação do sono começaram, e a partir do quarto mês dele eu achei que eu ia enlouquecer. Eu achei que eu ia enlouquecer, essa é a palavra. Não foi por causa da maternidade. Eu já tenho uma questão, né? Eu tinha uma questão, eu tratava uma questão. E a privação de sono desbaratina qualquer pessoa. E por conta da ansiedade, eu sempre tive questões de sono, antes do meu filho nascer. Então, quando meu filho dormia, eu não conseguia dormir. Quando ele dormia à noite, eu não conseguia dormir, porque eu ficava esperando, ansiosa, a próxima vez que ele ia acordar. Isso me deixou maluca. Voltei para a medicação, a qual estou até hoje, numa dosagem super baixa. E esqueci de contar o fato importante do veículo, né, do carro. Um pouco antes de eu engravidar, eu comecei com a medicação e continuei fazendo terapia. Dessa vez eu segui a terapia cognitivo-comportamental, que tem muitas lições de casa, né, tem umas tarefas. E a minha psicóloga fez uma sessão de enfrentamento comigo na Marginal. Foi horrível. Foi horrível. Depois disso eu tentei pegar a Marginal sozinha. Aliás, antes e depois disso, as 2 vezes que eu tentei pegar a Marginal, eu parei o carro no meio da Marginal e eu não conseguia mais avançar. Eu até esqueci de contar isso, acho que eu queria eliminar isso da minha cabeça, que foi horrível, assim. Então eu tava lá indo, quando eu falei, não, eu tô me sentindo bem, hoje eu vou tentar. Na hora que eu cheguei na Marginal, eu simplesmente parei. Eu não conseguia acelerar, eu travei. Foi uma sensação horrorosa. Eu consegui encostar ali, tinha uma partezinha de acostamento, e eu liguei pro meu marido, ele tava em reunião, não me atendeu, eu liguei pro meu pai, ele literalmente não conseguiu compreender o que estava acontecendo ali, e eu, assim, eu não conseguia ir nem voltar, tipo, e aí eu não tava nem passando mal, porque eu parei o carro, parei de passar mal, bizarro, parei o carro, parei de passar mal, e aí, por Deus, vieram os anjos, que eram uns carros, não era CLT, ótimo, não era CET, eram, enfim, desses carros de manutenção, então eles perguntaram o que eu tinha, tal, eles chamaram a ambulância, aí eu entrei na ambulância, eles não quiseram deixar eu voltar sozinha pra casa, foi horrível, porque assim,
Não tem o menor sentido isso, né? Mas eu me senti fracassada, me senti humilhada, né? E as pessoas foram tão acolhedoras comigo, tão acolhedoras que eu não consigo explicar, assim, eles foram literalmente anjos que apareceram ali. E aí, enfim, consegui seguir. Numa outra situação, meu marido pegou um Uber e foi me buscar, e aí, enfim, me tirou da marginal e depois ele voltou pro trabalho. Eu só precisava sair dali. Enfim, a história é essa. Hoje eu tô nesse pé, né? Depois disso, dessa sessão de enfrentamento, eu consegui voltar a pegar marginal. Nunca era confortável, nunca era confortável. Era sempre um desconforto, mas eu tava conseguindo ir. E uma coisa que a minha psicóloga falou pra mim, que foi muito assim, uma coisa besta, que a gente sabe disso, né? Ela falou assim: não consegue ir, liga o pisca-alerta e para. E aí parece, gente, juro por Deus, parece que eu descobri o mundo. Tipo assim, eu não preciso conseguir, entende? Eu quero conseguir. Mas se não for possível, liga o pisca-alerta, pede ajuda e para. É óbvio que numa situação de carro a gente pensa que isso pode provocar um acidente, enfim. Mas eu não tenho nada, não é um mal súbito, entende? Para, respira e vai. E essa possibilidade de poder parar me acalmou. E aí é muito assim, por isso que era em vias constantes, porque quando eu tava na rua, eu podia encostar o carro em qualquer calçada ali e parar, tinha um farol que eu parava. Quando eu tava nessa marginal ou na estrada, não existia na minha cabeça uma possibilidade de poder parar. E ela ainda falou assim, se o carro quebra, você não para? Porque se você quebra, entre aspas, você não pode parar. E aí, parece que assim, isso foi uma virada de chave. E aí eu consegui começar a enfrentar. Hoje eu me mudei de São Paulo. No dia que eu vim pela primeira vez na minha casa, na primeira vez que eu vim na minha casa, assim, depois ela já ser minha, né, de eu ter pego a chave e tal, que eu vim limpar as coisas pra gente fazer a mudança, eu vim sozinha, pela primeira vez na estrada, dirigindo sozinha. Eu não passei mal, mas o pneu furou. Foi meio desesperador, mas assim, não me deu crise de pânico. E desde então, eu tenho conseguido vencer essa questão do carro, da estrada. A minha ansiedade hoje não tá focada nessa questão do volante. Muitas vezes ela aparece ainda, né? Não é confortável, não é sempre que é confortável. Mas hoje eu tô num momento controlado. Ainda tô na medicação, quero sair da medicação, mas eu vou sair da medicação quando eu estiver dormindo melhor, quando eu estiver num outro momento, porque hoje ela ainda tá me ajudando a me manter em pé. Então eu fiz esse relato todo aqui pra vocês, porque é muito difícil falar sobre isso, apesar de parecer banal pra quem nunca viveu isso. Pode parecer, né? Tem muitas pessoas que entendem. Mas não é vergonhoso. Não é vergonhoso, não é fracasso. Pode parecer que você tá fracassando quando vem uma crise de novo. E assim, o que mais me frustrava é, você sabe que você não tem nada físico, por que que você tá passando mal? Cara, é maior, sabe? É uma coisa maior. E precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Não necessariamente medicamentoso, ou medicamentoso, mas assim, entender a causa, entender essa palavra tá banalizada, né, mas vou usar ela mesmo, entender os gatilhos que fazem com que você se sinta assim, é muito importante. E às vezes até fugir um pouco da sensação, mas assim, você não vai conseguir fugir para sempre. E observar muito o nosso corpo, porque ele diz muito, sabe, sobre como a gente tá emocionalmente naquele momento. Então, eu abri meu coração aqui para vocês. Esse é um assunto que hoje eu falo com tranquilidade, mas ele é um assunto que me pega, que me machuca, porque apesar de eu saber de tudo isso, eu estar aqui falando para vocês, não é fracasso e tal, quando vem a sensação, que hoje, graças a Deus, é raro, mas sempre me dá uma sensação de frustração, porque, meu Deus, ainda, 2025, com 36 anos, as costas já passando por tudo isso, desde os 12 anos ainda. Mas ainda, né? Sentir, eu, não vou falar gente, vou falar eu, tenho muito medo das sensações. Então, não era racional na minha cabeça, na particularidade de como isso me afetou na vida, eu não pensava, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tinha medo da sensação do passar mal.
e o que essa sensação do passar mal podia causar, por exemplo, um acidente de trânsito. Então tem muitos tipos de pânico, de ansiedade, cada pessoa reverbera de um jeito. Com as pessoas que eu converso muito sobre isso, assim, eu percebo que o lance da falta de ar é uma questão bem presente. Então, aprender a respirar, né? A respiração abdominal, né? Aquela respiração que a gente expande o abdômen quando inspira e recolhe o abdômen quando solta. Sempre a inspiração mais rápida do que a expiração. Ela ajuda muito, né? E fazer coisas que te façam estar no momento presente, assim. Isso não é papo de coaching, de motivacional, é um papo de realidade da saúde mental. Então, assim, se você precisa de ajuda, se você sente qualquer uma dessas coisas que eu falei, ou coisas similares que você desconfia que tem uma questão mental, procure ajuda. Hoje é possível encontrar ajuda pelo SUS, tem programas de faculdade de psicologia que tem psicólogos atendendo de forma gratuita. Então, assim, leve essa informação adiante e se acolha, sabe? Se acolha, mas, sei lá, eu ia falar uma coisa aqui que talvez não seja bem interpretada, vou tentar explicar. Eu ia falar assim, aceitar a situação é importante para que você consiga mudar, mas não aceitar que tá tudo bem você se sentir assim, tudo bem no sentido de que você quer ficar se sentindo assim porque é assim, e já é. Eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Vai atrás de se sentir melhor, porque isso pode prejudicar muitas coisas na sua vida, muitas áreas. Pode prejudicar sua área profissional, pode prejudicar seu relacionamento com seus amigos, com a sua família, pode prejudicar seu relacionamento amoroso. Então, gente, saúde mental é um negócio que a gente precisa falar e precisa ajudar as pessoas, né? Então, eu acredito que quanto mais pessoas escutem relatos como esse, mais a informação é passada de uma forma mais acessível, né? Porque não adianta eu chegar aqui com a profissional, né? Que eu ainda não sou profissional da psicologia, né? Tô me formando para isso, se Deus quiser vai dar certo. E falar um monte de termos técnicos e tal, mas que não te aproxima, mas talvez trazer uma experiência pessoal possa fazer com que você se identifique, ou que você identifique que isso está acontecendo com alguém que você ama e que você possa ajudar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te serviu de alguma forma, peço que você curta. Se você tem alguma história parecida e que quer compartilhar, comenta aqui nos comentários também e espalhe aí esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.